Quando a gente lê a Bíblia e entende poucas passagens no Evangelho do Apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça. Como, por exemplo, por um homem entrou a morte, e por um homem a ressurreição dos mortos. Em outra passagem, assim como morremos em Adão, assim também seremos vivificados em Cristo. Em outra passagem, pela uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então a gente entende que nada vem de nós. A morte entrou por um homem, sem obediência, sem aceitação, sem crença, todos morremos. Ninguém escolheu para nascer, mas nasceu. Se tivéssemos o livre, o arbítrio para escolher, não, eu não quero nascer para depois ter que morrer e ser lançado nesse lugar de tormento eterno, segundo os homens, é melhor não nascer, né? Mas não é assim. O plano de Deus não foi assim. Ele criou o homem para ser eterno, para ser vivificado. E antes de ser vivificado, ele tem que morrer. Porque um vivo não pode ser vivificado. Então a gente entende o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente, o Soberano Criador de todas as coisas. Todas foram criadas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então no início Deus criou o homem, elaborou um plano, e já desde o início Ele determina o fim. E nada mais, Ele descansou no sétimo dia, e nada mais pode ser aumentado. Pode ser feito para mudar o que já está determinado, já está escrito. E o plano de Deus foi elaborado, e a humanidade seguiu o seu curso, até que Cristo viesse e se sacrificasse a si mesmo pelos pecados do mundo, e foi, como Ele mesmo disse na cruz, está feito, está terminado, acabado. Terminado, nada mais pode ser somado. E tudo que está escrito na Bíblia, nós só esperamos o cumprimento, para que seja cumprido o que foi escrito. E vai ser. E como eu disse que antes que Cristo volte tem que vir um falso Cristo, o enganador, então nós temos que, de uma certa maneira, esperar o anticristo, porque só assim nós encontraremos com Cristo. Caso contrário, Cristo não volta. Sem o dito cujo aparecer primeiro, Jesus não volta. Passe séculos, milênios, não volta. Cristo não pisa na terra sem que antes Ele pise, o dito cujo. É bíblico e nada pode ser alterado. O homem quer tentar mudar isso, quer trazer Cristo para a terra antes do dito cujo. Não é a vontade do homem que prevalece, mas é de Deus. Então nós entendemos que nós somos o verbo, o objeto do verbo. Esperamos que tudo se cumpra. Nós passamos nesta vida. E como já está determinado que o anticristo apareça primeiro, então todo ser humano vivo nesta terra hoje, vivo, e que estiverem vivos neste dia, enfrentará ele. Ninguém será tirado daqui de maneira nenhuma.
Porque se o próprio povo escolhido vai enfrentar ele, por que que os outros vão fugir daqui? Mas então o homem tenta mudar o que está escrito por ele próprio, pelas suas obras, pelas suas boas obras. Porque a Bíblia dá suporte no livro do Apocalipse, né? Serão julgados segundo as suas obras, né? Mas há um povo que não foi dado obras para cumprir, então ninguém pode ser julgado segundo as suas obras. E nós chegamos nesse tempo hoje, que é muito falado, a chamada marca da besta, do anticristo, onde o crente ele tenta escapar de qualquer maneira. Tenta descobrir qual será a marca da besta e que aquele que aceitar a marca da besta não tem salvação, segundo eles, né? Se for segundo eles, então nenhum ser humano será salvo. Porque a marca da besta é uma marca de adoração. E é um povo que foi dado a lei de adoração, o povo de Israel somente, eles passarão por isso. E sofrerão as suas amarguras, né? Mas o restante não foi dado nenhuma lei. E Apocalipse, o apóstolo João escreve que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida adoraram a besta. Todos os habitantes da terra. Todos. Independente de crentes ou não crentes. Mas o crente, ele acha que a marca da besta acabou. Aquele que aceitar não tem mais salvação. Interessante, na Bíblia não fala nada disso. O apóstolo João não escreve essas coisas, que aquele que aceitar não tem mais salvação. Ele escreve que todo aquele que aceitar, se referindo ao povo judeu, Apocalipse capítulo 14, versículo 10, serão lançados num tormento, ali escreve eterno. Aí pronto, aí vem a não salvação, a interpretação do homem. Onde o fogo do o tormento, a fumaça, sobe. E eles não terão descanso, nem de dia, nem de noite. E serão atormentados na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Esse castigo é um castigo temporário para tirar a desobediência. Porque o pecado foi tirado do mundo, mas a desobediência das obras, da lei de Deus que Deus deu a esse povo terá que ser tirada. Como Isaías diz que Deus virá julgar a terra, julgar o seu povo, como fogo de ourives e sabão de lavandeiro. Então a gente lê as passagens e começa a entender, né, o que significa isso, sabão de lavandeiro. Está escrito ali simplesmente por preencher espaço. Sabão de lavandeiro, tirar a sujeira, a arrogância, o orgulho, a soberba do povo judeu. Então nós chegamos nesse tempo hoje que a tecnologia avançada, a ciência se multiplicou, como diz o profeta Daniel. Hoje é difícil neste mundo um cidadão que não tenha um cartão de crédito. É difícil. A facilidade. Você pode comprar, você pode pagar suas contas, tudo através disso. Você não precisa ter dinheiro na bolsa, no bolso. Vai na padaria, compra um pão, cartão de crédito. Vai no mercado, compra lá uma garrafinha d'água, cartão de crédito. Está na sua mão. A Bíblia não diz que, o apóstolo João não diz que tem que ser uma marca na mão direita e na testa. Ou na mão direita ou na testa.
E nós estamos vendo hoje os governos do mundo, aquele que tem o poder da moeda, o dólar, estão se movimentando para ser o dólar digital, moeda digital, acabar o papel moeda. Sendo o dólar digital, todo mundo terá que ter um aplicativo, terá que ter um cartão, terá que ter alguma coisa para movimentar o seu dinheiro. Já não existirá mais notas. E Apocalipse diz que ele fará que todos, ele fará, não será opcional. Assim como foi com Adão. Todos morremos incondicional. Da mesma maneira a marca da besta. Ele fará que todos tenham uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar nem vender. E qual é aquele que vai deixar de comer para não ter esse cartão? O crente não, de maneira nenhuma. Ele fará que todos, grandes e pequenos. Qual pai, qual mãe que vê um filho doente, pequenininho, uma criancinha com febre alta e não vai passar por isso? É porque não entende o que está escrito, né? Que todos morremos em Adão, mas todos seremos vivificados em Cristo, independente de marca ou não marca. A marca da besta é uma marca de adoração contra a lei de Deus, mas Deus deu a lei a um povo. Eles sim serão julgados, passarão por um tempo de tormento para tirar a desobediência. A humanidade vai sofrer as consequências, mas ninguém será lançado naquele lugar por toda a eternidade, porque a mentira, o engano que vem desde o início com Eva, né? O enganador, ele engana até hoje. Não, porque se você vai ser lançado. O que a palavra não diz, o homem diz. Eu não sei se porque se fazem isso por ignorância ou se fazem isso por financeiro, porque dá dinheiro, né? Financeiramente dá muito dinheiro enganar as pessoas, meter medo nas pessoas, que se você não fizer, você vai ser. Você não tem salvação. O que Cristo fez na cruz não é salvação de todo o homem. Ele não desfez o que Adão fez, segundo eles. Ele pagou o preço. Agora depende de você. Isso é uma ironia. Salvador do mundo. Então é mais ou menos assim para o sistema, né? Que Deus está sentado no trono, Cristo à sua direita, como diz Colossenses capítulo 3. Cristo cumpriu a sua obra na terra maestra, tirou o pecado do mundo, porque ele condenou o pecado na carne. Ele, próprio Deus, se fez carne. Ele que não tinha pecado, levou o pecado do mundo na carne para condenar o pecado na carne, destruindo aquele que tem o império da morte. Porque se o dito cujo tiver mais poder que Deus, ele trouxe a morte ao mundo, sim, foi dado a ele esse objetivo, esse propósito, ele foi criado para isso, para trazer a morte, mas tudo por Deus ou não. O plano de Deus para isso é mistério para nós, porque nós não somos nada. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer da gente o que Ele quer, Ele pode salvar, Ele pode condenar. E nós? Pelas nossas obras, seremos salvos. E YouTube tá cheio. Principalmente o inferno. Então todos passaremos, como eu disse, enfrentaremos o dito cujo, que é o anticristo. Ele estará aqui, porque Cristo vem depois dele. Porque Cristo não vem para o gentil, mas vem para os judeus, para o seu povo. Por isso que vem depois do falso, porque já é a segunda vinda.
A primeira, ele nasceu para eles e eles não o receberam. Então eles têm que receber o falso que eles estão esperando. Eles estão esperando a vinda do verdadeiro, mas esquecendo, não receberam o primeiro, então o engano continua. Uma marca na mão direita sem a qual ninguém poderá comprar e nem vender. Então a gente vê o que está acontecendo, né? Há 60 anos atrás, aqueles que viveram nessa época, 60 anos atrás, não existia nada disso. Nada, nada. E a preparação para isso já estava sendo feita. Porque quando o tempo de Deus chega, as coisas acontecem. Por tempo determinado. Hoje uma criancinha pequena, ela já ganha de presente um celular. Eu tenho 69 anos e vi o que era, estou vendo o que é hoje. A mudança. E não consigo manejar um celular, um aplicativo, não sei nada. Só tenho isso para atender telefone e gravar uns vídeos. Só isso que eu sei fazer. Não entendo. E uma criancinha pode ensinar um velho a manejar o celular. A ciência se multiplicaria. O conhecimento aumentaria. Mas então isso, ninguém escapará deste tempo da marca da besta. Aqueles que não tiver esse cartão, ou será o que vai ser, essa chamada marca, vai simplesmente morrer de fome. Vai morrer da mesma maneira do que aquele que aceitar, porque vai ressuscitar no último dia, segundo a Bíblia. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos, ali já não é mais os mortos em Cristo. Porque todos morremos em Adão, é simples entender o que está escrito. Mas o homem, de uma certa maneira, ele dificulta, porque, é o que eu digo, dá ibope, dá fama, dá audiência, dá lucro. Porque a verdade é simples de ser falada, essa não dá lucro. Pela graça sois salvos, através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso não dá lucro. Toda semana a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa. A pessoa descansa. Ah, não, eu confio, eu vou confiar na obra de Cristo. Porque é o que a Bíblia diz, então por que eu vou fazer essas coisas? Não rende. Agora o engano rende, prende as pessoas. E tentam fazer essa carne pura, santa, corrupta essa carne, que para nada presta, como o apóstolo Paulo escreve. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse sim faço. Então quando peco, já não peco eu, mas o pecado que habita em mim. E essa carne de pecado pode fazer boas obras? Trapos de imundícia, segundo o profeta Isaías. Mas então é essa. Todo mundo vai conhecer o dito cujo, a não ser que a pessoa morra antes, né? Como eu digo que nesse tempo de grande tribulação, os vivos invejarão os mortos. Por quê? O morto nada sabe. Nada sabe. Já não há lembrança, segundo Eclesiastes. Não há lembrança deste tempo, deste século. Não há ciência, não há mais nada. O pecado o matou. Matou, morreu, acabou. A alma acabou. Mas o vivo sabe que vai morrer. E isso dá medo. E como dá medo? Morrer? O homem não quer de jeito nenhum. Mas não depende dele.
Não depende. Assim como a salvação não depende. Mas do Criador, que já pagou. Então a marca da besta não é o fim. É o fim do tempo que nós estamos hoje. Do domínio do príncipe deste mundo. Porque quando Cristo vier na segunda vinda, ele será preso. O dominador será preso. Aí o próprio Deus reinará com vara de ferro. Mas o debate contra a marca da besta, aquele que aceitar a marca não terá salvação. Porque o apóstolo João diz que vai ser lançado no tormento eterno, eterno, eterno. Porque não entende o que está escrito em Isaías, né? Deus anuncia o fim desde o início. Quer dizer, ele iniciou o seu programa da humanidade e já determinou o fim. Se o lago de fogo ele é eterno, então significa que não é o fim de todas as coisas. Deus começou um plano e não acabou. Então aquele que quiser se gloriar, que se glorie em Cristo. Pela obra consumada do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que todos nós ressuscitemos, justos e injustos, porque o sol, Deus faz que o sol nasça sobre todos, sobre justos e injustos, e que a chuva desça sobre todos, bons e maus, porque todos somos criaturas dele. E ele encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Amém.